Olá, amantes de livros ou pessoas que encontraram meu vídeo por acaso. Eu sou a Dora e hoje eu tô aqui pra fazer a tag literária de BBB 2021, que eu mesma criei. A tag foi inspirada nos participantes e na repercussão pública que eles tiveram após a ida pro BBB. Então eu não vou falar de todos os participantes, mas mesmo assim tudo aqui é uma brincadeira. Vamos lá! Número 1. Poca, um livro que te dá sono. Bem, para essa primeira pergunta, eu escolhi o livro História de um Louco Amor, seguido de Passado Amor, que é um livro que eu comecei a ler, não consegui terminar. O livro não me pegou, eu achei ele bem entediante, fiquei com sono lendo. Então, se algo saiu de bom desse livro, é que ele pelo menos me ajudou a ter uma boa noite de sono. Pergunta número 2. Tombou. Um livro que você gostava, mas hoje em dia já não gosta mais. Para essa pergunta, eu escolhi o livro Maldosas, que é o primeiro livro de toda a saga de Pretty Little Liars, e era uma saga que eu gostava bastante, assim, pelo menos até a parte da primeira temporada da saga, podemos dizer assim. E não sei, eu tenho a impressão que se eu relesse hoje em dia, eu não gostaria muito, porque acho que o tema já não fala mais comigo, nem a escrita. Mas eu lembro que eu gostava muito, eu li esses livros assim de uma vez só, quando eles estavam saindo, eu ficava muito animada pro próximo. Mas conforme a saga foi sendo desenvolvida e as coisas foram ficando cada vez mais loucas e inacreditáveis, eu já fui me desaproximando da saga. E agora, então, acho que eu não conseguiria voltar a ler. Ou seja, ainda tenho boas memórias, mas acho que no presente esse livro já não funciona mais pra mim. Pergunta número 3 é a pergunta Penteado, um livro que merecia uma recepção melhor. E para essa pergunta eu escolhi um livro que ele é sim conhecido, mas que eu acho que ainda assim a gente não fala tanto sobre ele quanto a gente deveria falar, que é A Luneta Mágica, do Joaquim Manuel de Macedo. Porque esse livro, ele é muito sensacional, ele é genial, é muito divertido, a escrita é boa, fluiu bem. E ainda assim eu vejo poucas pessoas hoje em dia falando sobre ele, principalmente pessoas da minha geração, de uma geração mais nova. Eu gostaria que ele tivesse uma repercussão maior e gostaria sim que ele tivesse uma recepção melhor, não só do público, mas também do mercado literário, que poderia impulsionar ele um pouquinho mais pra frente. Então fica aí a recomendação, que é A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Número 4. Cancelado. Um livro com erros muito graves. Para essa pergunta, eu não tive dúvidas que eu escolheria Eu Sou o Número 4. Eu Sou o Número 4 é aquele livro que sempre que eu falo com os meus amigos, qual livro que você tem, assim, que você sabe que é ruim, mas que você ainda gosta? E alguns deles falam Eu Sou o Número 4 e eu sempre concordo, porque Eu Sou o Número 4 tinha tudo pra dar certo. O enredo era bom, os personagens eram interessantes, e aí foi só ladeira abaixo. O primeiro livro e o segundo são bons, são ok, e aí depois disso, o primeiro e o segundo livro são bacanas, são interessantes, e a história ainda faz algum sentido. Mas a partir do terceiro livro, quando trocaram os autores, sim, trocaram os autores do livro, você pode ter certeza que tudo ficou muito embaralhado e a escrita passou a ter erros graves, tanto de desdizer algo que tinha sido afirmado em outros livros, como de esquecer coisas que já tinham sido ditas, e erros de estrutura mesmo, porque as coisas só passaram a não fazer sentido. Tendo isso dito, eu acho que eu li até o quinto livro e aí eu percebi que eles só iam continuar fazendo pra ganhar dinheiro e a história já não fazia mais o menor sentido, então eu desisti. E, infelizmente, acho que a saga foi cancelada pra mim, mas eu ainda tenho um carinho pelo primeiro e pelo segundo livro, que é O Poder dos Seis. Número 5. Planta. Um livro que você esqueceu que você tem. Olha, pra falar a verdade, eu poderia ter escolhido alguns pra essa categoria, mas eu escolhi Além do Vale dos Espinhos, que é o segundo livro da trilogia da Terra de Helion. E essa era uma trilogia que eu gostei bastante quando eu li, mas hoje em dia eu não me lembro nada da história. Eu só me lembro que tinha uma passagem maneira que rolava numa sala, mas não me lembro do contexto, não me lembro dos personagens direito. Então acabou que, apesar desse livro ter me envolvido na época, hoje em dia eu realmente não lembro nada dele. Eu aqui que faz até bastante tempo, faz uns 10 anos já. Mas assim, gostaria de lembrar mais, talvez eu até releia um dia, porque eu lembro que eu gostei. Mas se eu não gostei o suficiente pra lembrar, temos um problema aí, né? Então esse é o livro Planta pra essa categoria. Número 6. Projota. Um livro de poesia. E para essa categoria eu escolhi A Morte Melancólica do Menino Ostra e Outras Histórias, do Tim Burton. Esse livro é um dos livros que eu mais me orgulho de ter na minha estante, porque ele foi um super achado. Eu vi vendendo numa livraria um dia e tava por um preço acessível e só tinha ele, então eu consegui ir lá, peguei o livro e hoje em dia ele faz parte da minha estante. E são poemas super curtinhos sobre vários personagens que são bem a cara do Tim Burton. E eles são todos poemas rimados, então é algo muito bonitinho pra ler. E se você fosse ler antes de dormir, apesar de algumas histórias serem meio sinistras, né, porque afinal é o Tim Burton, ele funciona muito bem, porque com essas rimas e com esse ritmo curtinho e personagens interessantes,
o livro te cativa e te acalma. Inclusive, esse bonequinho que eu tenho aqui, que estava ali na minha estante, e alguns outros, são de personagens desse livro. Eu acho que o Tim Burton, apesar de seus problemas, consegue sempre criar um universo fantasmagórico e sinistro que me atrai. Então esse é o livro de poesia que eu escolhi para essa categoria, mas como menção honrosa, também tem Aos Seus Pés, da Ana Cristina César, que talvez seja um dos meus livros favoritos de poesia de todos os tempos. Bem, número 7, Vigor, um livro que te deixou animado. E para essa categoria eu escolhi A Menina que Roubava Livros, que foi o grande sucesso de 2011, 2012, mais ou menos. E apesar de não ser um livro tão feliz assim, né, para uma categoria que diz animado, eu escolhi esse livro porque eu não conseguia largar esse livro na época. E eu li esse livro, eu falei com todo mundo que eu podia sobre esse livro, eu recomendei, emprestei para todo mundo. E é um livro que até hoje me traz uma alegria quando eu lembro dele. Apesar da história ter uns nuances tristes, e além disso eu fiquei muito animada pro filme também, que acabou que eu não gostei tanto quanto o livro, mas eu ainda achei uma boa adaptação. Então A Menina que Roubava Livros foi um livro que me deixou animada. Pode ser que eu tenha um senso um pouco distorcido de animação? Pode, mas me deixou animada. Número 8, Sarah, um romance policial. Eu escolhi The ABC Murders, ou Os Assassinatos em ABC, da Agatha Christie. Mas na real podia ser qualquer livro da Agatha Christie, inclusive os mais famosos, como E Não Sobrou Nenhum. Mas esse aqui foi um livro que eu gostei bastante, mas como você pode imaginar, a história que começa a acontecer assassinatos que ocorrem em ordem alfabética. Então a primeira vítima foi alguém que começava com a letra A segunda com a letra B, a terceira com a letra C, e assim por diante. Esse é um livro super curtinho dela e que é muito bom pra passar o tempo. E né, lembrando da Sarah espiã, se você ligar o seu modo detetive, você também consegue adivinhar algumas coisas dessa história. 9. Acrebiano. Desculpa se eu pronunciei errado, eu tenho muita dificuldade com o nome dele. Número 9. Um livro com uma capa bonita. E eu escolhi essa edição de Alice, da editora Zahar, que é uma edição linda. Vem com Aventuras de Alice no País das Maravilhas e também Alice através do espelho, que Alice encontrou por lá. Então é meio que a edição completa e linda de Alice no País das Maravilhas. E até a contracapa é bonita. E eu acho que a editora Zahar costuma mandar muito bem nessas reedições de clássicos. Não só na capa, mas como no miolo do livro, na diagramação, enfim. Acho que sempre tem um cuidado muito especial nessas reedições de clássicos. E eu considero como, se não for o livro mais bonito, um dos livros mais bonitos da minha estante. Número 10. Juliette. Bem ou mal, todo mundo falou desse livro. E entre várias opções, eu escolhi A Esperança, dos Jogos Vorazes, que é o último livro da trilogia e é o livro que mais deu o que falar, com certeza. Por vários motivos, porque nesse livro o tom da escrita muda totalmente, nesse livro os personagens já estão mais maduros e é uma realidade política bem mais séria do que a dos outros livros. Enfim, muitas mudanças ocorreram nesse livro e muitas pessoas ficaram insatisfeitas com o final e outras ficaram muito felizes e tem mortes muito cruéis nesse livro também, vale lembrar. Até hoje eu fico meio revoltada com uma dessas mortes. E, enfim, foi um livro que deu o que falar, que até hoje, seja quando novos leitores leem esse livro, ou quando um novo espectador vê o quarto filme, né, porque no filme são 4, é uma história que causa revolta e também muito amor. Ou seja, é um livro que foi um pouco polêmico, mas que a maior parte das pessoas hoje em dia gosta. Número 11, Carla Dias, um livro pequeno e poderoso. E eu escolhi Meus Desacontecimentos, da Eliane Brum. Se você já acompanha o meu canal há um tempinho, você já deve saber que a Eliane Brum é uma das minhas autoras favoritas. E esse livro foi o livro dela que me conquistou. Porque primeiro eu acho que eu li A Vida que Ninguém Vê e já tinha ficado muito interessada, mas acho que foi com esse livro que ela me arrematou. Porque esse livro, apesar de ser pequenininho e dos capítulos também não serem muito longos, ele é tão impactante. Ela vai contando momentos da vida dela, fora de uma ordem cronológica, e vai dando pedaços de tudo que ela passou e sentiu para você poder começar a formar um retrato dessa autora. Ainda que seja um retrato fragmentado, que foi o que a autora quis. Então é um livro que eu recomendo muito, porque ele é uma forma diferente de autobiografia, não se encaixa nesse padrão clássico do que você esperaria de uma autobiografia, e além disso é muito bem escrito. Então mesmo que você não tenha o menor interesse na Eliane Brum, se você gosta de escrita e gosta de ver como as pessoas às vezes quebram os moldes de tal categoria, de tal gênero literário, esse livro é um bom aprendizado. E pergunta número 12 e última, Carla e Rodolfo, uma sequência de livros. Dessa vez eu vou dar uma pequena roubada e vou pegar mangás e não livros, porque acabou que eu falei já de algumas sagas de livros, mas hoje eu resolvi falar de Bakuman, que é um mangá que me marcou muito. E não sei se vai dar pra ver agora, mas esses branquinhos ali são a minha coleção de Bakuman. E Bakuman é basicamente a história de dois garotos que sonham em se tornar grandes mangakás, um escrevendo a história e outro ilustrando. E aí a gente vai acompanhando a jornada deles para entrar nesse mundo e nesse mercado de mangás.
E apesar de eu estar oceanos distante dessa realidade, foi um mangá que me conquistou muito, e além disso ele também fala da parceria, da amizade, do trabalho, que tem a ver com o Caio Rodolfo, né, que continua sendo a duplinha ali do BBB. Então eu escolho Bakuman para essa última pergunta. E essa foi a tag. Se você gostou, comenta aqui. Eu vou deixar na descrição também todas as perguntas, caso você queira fazer. E lembrando que isso tudo é uma grande brincadeira, né? Eu mesma não assisti BBB, comecei a assistir esse ano há algumas semanas, porque eu tava ouvindo falar disso em todos os lugares e resolvi assistir. E eu fiz essa tag pensando em relacionar um pouco o mundo literário com essa coisa que metade do Brasil tá assistindo agora. Porque esse pensamento de que quem lê Dostoiévski não vê BBB e quem escuta sertanejo não pode, sei lá, ver um filme do Godard, não tem nada a ver, né, gente? Então essa é a moral da história. E se você gostou do vídeo, dá o joinha, comenta aqui embaixo, se inscreve e compartilha pra quem você quiser. E se você gostou da tag, por favor, responda e dê os créditos pra cá. Então é isso, obrigada, até mais!